Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos de volta. Sou o instrutor Alexandre e hoje iremos iniciar aí a aula de raciocínio lógico. Então vamos ver aqui a função C. Vamos começar com a função C. Raciocínio lógico no Excel. Nós temos várias formas de cálculo com raciocínio lógico, várias funções, né, que usam o raciocínio lógico, e hoje nós iniciaremos com a função C, que é uma função de lógica, tá? Então eu tenho aqui a sintaxe é quando você escreve a função, né? É aquela legendinha que aparece. Então eu começo com igual, C, abro parênteses. Então a sintaxe da função é essa informação que aparece aqui quando a gente está digitando a função, tá? Então a função C, ela começa com o primeiro campo, que é um teste lógico. Depois que você verificou esse teste lógico, você tem duas respostas possíveis, a resposta verdadeira e a resposta falsa. Então nós temos aqui o valor se verdadeiro, valor se o teste for verdadeiro, e temos o valor se o teste for falso, tá? Como que funciona isso? Vamos dar um exemplo. Por exemplo, eu vou verificar se o João tem 15 anos. Se ele tiver 15 anos, eu vou dar para ele um pirulito. E se ele não tiver, eu vou dar para ele uma bala. Então, o teste lógico seria verificar se o João tem 15 anos, tá? Então, como que ficaria isso, né? Eu vou fazer um exemplo aqui, ó. Eu vou colocar aqui, ó, João, né? E a sua idade. Então, vamos supor que o João tenha 16 anos, tá? E aí, eu vou fazer um teste lógico aqui, ó. Então, eu vou verificar se a idade do João é igual a 15, tá? Esse vai ser o meu teste lógico. Se esse teste lógico for verdadeiro, o valor se verdadeiro, eu vou colocar entre aspas aqui, porque é texto, eu falei, ganhou um pirulito, tá? Fecho aspas. Agora, se não for verdadeiro, ganhou uma bala, tá? Fecho aspas e fecho parênteses. Então, nós temos três campos obrigatórios, né? O teste lógico, que é o que você vai verificar. Se o que você verificou é verdadeiro, nós temos a resposta verdadeira, que é o valor se verdadeiro. E se o teste for falso, não for verdade, você tem a resposta falsa, que é o valor se falso. Então vamos ver. A hora que eu der Enter aqui, o João tem 15 anos? Não, então vai dar falso. Vai aparecer que ele ganhou uma bala. Olha lá, ganhou uma bala. Agora, se eu mudar a idade dele para 15, ganhou um pirulito, tá? Então, isso aí é um raciocínio lógico, né? Uma função de raciocínio lógico. Ela verificou uma informação para a gente. Se essa informação bate com o teste lógico, ela vai mandar a resposta verdadeira. No caso aqui, a resposta verdadeira é ganhou um pirulito, tá? E se não for verdadeiro, por exemplo, se eu colocar 14 aqui, ó, já mudou para ganhou uma bala, tá? Beleza? Vamos ver outro exemplo. Vamos ver aqui o caso de resultado de escola, né? Ó, tem uma média final de notas aqui, tá? Então nós temos aqui um exemplo, ó. Eu tenho várias médias, né? 6,5, 7, 4, 3,5 e 6. E eu quero dar um resultado se esse aluno vai ser aprovado ou reprovado. Para isso, eu tenho que saber a média escolar, então, ou seja, a média desta escola. Então, eu coloquei ali para começar a média 5. Tá? Então, esse aluno só vai ser aprovado se a média final dele for maior ou igual a 5. Tá? Então, vamos definir as nossas condições aqui, ó. Se for maior ou igual a 5, o resultado aprovado. Tá? Agora, se for menor que 5, o resultado vai ser reprovado. Tá?
Então, continuando aqui, né? Se a média escolar, se a média final do aluno for maior ou igual a 5, será aprovado. Se for menor que 5, será reprovado. Tá? Essas serão as duas respostas. A resposta verdadeira e a resposta falsa. E agora eu vou ter que inventar aqui o teste lógico. Pessoal, esqueci de falar para vocês, né? Quando a gente coloca aqui a função C, cada campo é separado com ponto e vírgula, tá? Bom, então vamos ver um outro exemplo aqui, ó. Então, primeiro passo, igual C, abre parênteses, tá? Primeiro campo, teste lógico, tá? O que eu vou verificar? Eu vou verificar se a média final é maior ou igual à média escolar, que está aqui, ó. Eu vou verificar se essa média final é maior ou igual à média da escola, que é 5, tá? Eu vou congelar essa célula apertando aqui a tecla F4, que já coloca aqui o cifrão para mim, tá? Ponto e vírgula, né? Sempre lembrando que cada campo tem que separar com ponto e vírgula. E agora vem a resposta verdadeira, o valor se o teste for verdadeiro. Então, se a média final for maior ou igual a 5, a resposta aqui, lembrando que eu vou colocar aspas, porque a resposta é texto. Se a resposta fosse número, eu não colocaria aspas, tá? Então, a resposta aqui vai ser aprovado. Tá? Fecho aspas, ponto e vírgula. Agora, se a média final não for maior ou igual a 5, ele vai dar o teste, vai dar falso. Então, a resposta falsa deverá ser reprovado. Fecho aspas e fecho parênteses. Então, novamente, pessoal, teste lógico verifica a média final desse aluno, se ela é maior ou igual à média escolar. Se isso for verdadeiro, a resposta é aprovado. Se isso for falso, a resposta é reprovado. Vamos ver? Dei Enter e aqui ele deu aprovado. Por que ele foi aprovado? Porque a média final dele é maior do que 5. Tá? Bom, eu congelei aqui o B13, porque agora eu vou copiar essa função para baixo e essa célula não deve mudar. Tá? Então, ó, quando eu copiar aqui para baixo, já deu aqui aprovado também. Ó. Por quê? Porque 7 é maior que 5. Vou copiar para o de baixo agora. O de baixo deu reprovado. Por quê? Porque 4 é menor que 5. Então, deu falso, ele mandou a resposta reprovado. O de baixo aqui é a mesma coisa, 3,5 é menor que 5. E o 6 deu aprovado. Ok? Então, agora, se eu mudar a média escolar, automaticamente irá mudar os resultados. Então, vamos supor que a média escolar fosse 6. Ó, continua tudo igual, não alterou nenhum resultado, tá? Porque o 6,5 é maior que 6, o 7 é maior que 6, ele continua aprovado. O 4 e o 3,5 é menor, continua reprovado. E o 6 é igual a 6, então continua aprovado. Agora, se eu colocar que a média é 7, o 6,5 e o 6 ali vai dar reprovado. Ó. Automaticamente já mudou o resultado, tá? Então, volto aqui para 5. Né? Se eu alterar a média final aqui também, ó, aqui era 4, estava dando reprovado. Se eu falar que ele tirou 8 agora, ele foi automaticamente aprovado. Então, isso é uma função de raciocínio lógico. Ela verifica uma situação para a gente e ela me dá duas respostas, tá? Diferentes, ou a verdadeira ou a falsa. Essa aqui é a função C simples, quando eu verifico uma condição e dependendo dessa condição eu tenho duas respostas, a verdadeira ou a falsa, tá? Existe a função C composta, só que é quando eu tenho uma função C dentro da outra. Essa é para resolver problemas que tenham mais de duas respostas diferentes. Mas mais para frente nós veremos esta situação, ok? Bom, vamos ver mais um exemplo, tá? Eu já mostrei dois exemplos.
Agora, no exemplo 2, na segunda planilha, tá? Então, veremos aqui o segundo exemplo. Agora, nós temos uma outra situação. Eu tenho uma tabela aqui, ó, com o salário atual de alguns funcionários e eu tenho o tempo de empresa destes funcionários, tá? E no status, eu decidi fazer o seguinte, ó, funcionário com 5 anos ou mais de empresa receberá um aumento de 5% sobre o seu salário atual. E aquele que não tem 5 anos ou mais não vai receber esse aumento, tá? Então, aqui no status, eu vou calcular o salário do funcionário já com aumento e aquele que não ganhou aumento vai continuar com o mesmo salário, tá? Então, outro exemplo então, eu começo aqui com igual, C, abre parênteses, e o teste lógico, o que eu vou verificar é se o tempo de empresa desse funcionário, tá, é maior ou igual a 5, tá? Então, eu posso colocar o 5 aqui direto na função ou eu posso colocar em outra célula. Então, vou colocar aqui, ó, a regra de tempo, por exemplo. Tá? Então, eu mudo aqui, ó, regra de tempo. E aqui eu vou colocar o tempo que eu quiser. Tá? Então, no caso aqui, 5 anos, né? Tá? Ou eu coloco direto na função, aí vai a escolha de cada um. Eu acho melhor colocar numa célula, porque aí você, se quiser mudar essa regra futuramente, você pode mudar. Tá? Então, vamos fazer assim. Igual C, abre parênteses, eu vou verificar se o tempo de empresa desse funcionário é maior ou igual à regra de tempo que eu falei que é 5 anos. Então, eu vou pegar esse 5 que está aqui e esse cara eu vou congelar, vou travar, para depois poder copiar a função para baixo e essa célula não pode alterar quando eu copio para baixo. Tá? Ponto e vírgula. Bom, qual vai ser o valor verdadeiro se esse funcionário tiver mais de 5 anos ou 5 anos de empresa? Então, eu vou ter que calcular um aumento para ele de 5%. Então, como que eu calculo aqui um aumento para ele? Tá? Eu vou já calcular o salário com o aumento. Então, eu vou pegar o salário mais o salário novamente, vezes 5%. Tá? Então, aqui eu já estou calculando o salário mais 5% sobre o salário. Tá? E se ele não tiver 5 anos de empresa, eu vou repetir o salário dele. Então, ele não vai ganhar aumento, ele continua com o mesmo salário. Tá? Bom, o que vai acontecer com esse funcionário que ganha R$500? Ele tem mais de 5 anos, ele vai ter um aumento de 5%. Então, vamos dar Enter para ver qual vai ser o cálculo. Ó. Então, o salário dele agora é R$525. Então, ele teve aqui R$25 de aumento. Tá? Então, depende de quanto ele ganha. Né? Vamos mudar o 8 aqui. Ó. Se eu colocar 4, olha lá, ele não teve aumento. Então, se eu colocar 5, ele ganhou o aumento. Se ele colocar 8, e assim por diante, tá? Então, já está funcionando. Bom, copio a fórmula para baixo e já tenho o resultado dos funcionários. Então, ó, esse aqui tem 2 anos, não ganhou aumento. Esse aqui tem 3, não ganhou aumento. Esse aqui tem 6, ganhou aumento, foi para 2.415. Esse aqui tem 1 ano só, não ganhou o aumento, ok? Se eu mudar a regra, se eu falar assim, 3 anos de empresa já ganha aumento, então, automaticamente, aquele que tinha 785 já ganhou um aumento. Se eu falar que a regra agora é 8, então só um vai ganhar o aumento, só o primeiro ali ganhou o aumento. Tá? Então você pode mudar essas regras aqui, né? E automaticamente a fórmula muda o resultado. Tá? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula e até a próxima vez.